Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Quando recebemos o convite, confesso para os irmãos que a gente fica um pouco... sente o peso, né, da responsabilidade, porque a gente sabe o quão responsabilidade é subir aqui no púlpito. E desde já eu quero agradecer a confiança do Ivan, do pastor Carlinhos, da Geneuza, né, que tem nos ajudado nessa caminhada junto com o Ministério da Família. Agradecer a todos os irmãos aqui, os diáconos, os presbíteros, os pastores. É um motivo de muita honra estarmos aqui hoje nesse altar. E confesso a vocês que não é o Anderson ou a Maressa que está aqui para aparecer, né? Nós estamos aqui para um chamado do Senhor. O Senhor tem nos chamado para uma grande obra, né? E é isso que tem movido os nossos corações. E a minha oração e a oração da Maressa é essa: que o Senhor verdadeiramente cresça, que Ele seja luz, né, através das nossas vidas, que as pessoas possam ver o amor de Deus nos nossos corações e que isso contagie, que isso seja passado para os nossos filhos, para os irmãos no qual nós andamos e estamos em comunhão. Então, eu queria louvar o meu Deus por essa rica oportunidade. Queria agradecer também todo o Ministério da Família. Nós tão jovens, né? Creio eu que somos os mais jovens do Ministério da Família. Mas a palavra de Deus que Ele não chama aqueles que estão preparados, né? Mas Ele capacita aqueles a qual o Senhor tem chamado. E nós estamos nesse processo para a honra e glória do Senhor. E eu agradeço a Deus porque vocês, cada um de vocês, tem nos ajudado a viver esse propósito que o Senhor tem colocado em nossos corações. Que Deus seja louvado nessa noite, que seja uma noite abençoada para a glória de Deus. Queria passar a oportunidade para minha esposa, ela vai fazer algumas considerações. Espero que os irmãos tenham um pouco de paciência, que com certeza nós não temos o costume, né, de subir no altar, mas eu creio que pela misericórdia do Senhor Ele falará aos nossos corações, porque não é o Anderson que está falando, é a palavra do Senhor que vai ser falada nessa noite, e que o Senhor seja engrandecido em nome de Jesus, amém? A paz do Senhor, igreja. É uma grande alegria e honra estar aqui nesse momento, estar aqui nessa noite. Eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Assim como meu esposo falou, eu creio que é a mão de Deus sobre nós. Não é nós, mas eu creio que é a mão do Senhor. E esse ano de 2024, Deus tem mostrado pra gente como nós somos dependentes dEle. Como a nossa dependência tem ficado cada vez maior. Porque quando Deus coloca a gente na prova, nós vamos sendo forjados, nós vamos sendo trabalhados. E eu creio que é isso que Deus quer com cada um de nós, não somente com a minha vida e com a do Anderson. Para que esses processos, para que essas lutas, para que essas dificuldades que nós passamos no ano de 2024 venham servir de crescimento nas nossas vidas. E eu não posso deixar de agradecer a Deus pela oportunidade de estar junto com o Ministério da Família. Esses casais maravilhosos que só têm ensinado a minha vida e a vida do Anderson. Eu aprendo muito a cada dia com eles, a cada desafio, a cada evento, a cada momento de oração, a cada momento juntos, chorando, orando, glorificando ao Senhor. Eu só tenho que agradecer. Foi um ano de desafio, eu posso dizer que foi o maior desafio da minha vida desse ano de 2024. Mas realmente, o Senhor, Ele só chama porque é Ele que capacita. A vontade, a força, a sabedoria, a graça vem dEle, não vem de nós. E aí nós entendemos que nós não vamos conseguir sozinhos, que nós só conseguimos se for o Senhor na nossa frente. Então, louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Hoje são 19 casais. Quando a gente começou no início do ano eram 14. Hoje são 19 casais e eu louvo a Deus por cada um de vocês. Vocês são bênçãos de Deus nas nossas vidas e muito obrigado por essa oportunidade. Mas eu creio que ficou um pouquinho mais fácil porque nós tivemos também o Ivan e a Geneuza do nosso lado. Porque eu acredito que eles olharam com a visão, eu tenho certeza que eles viram com a visão de Deus, porque Ele viu além.
Ele não olhou a nossa capacidade e nem a nossa força. Ele olhou o Senhor nas nossas vidas. Então, louva a Deus pela vida do Ivan, pela vida da Geneusa. Porque mesmo com as nossas diferenças, né? Com os nossos, cada um com a sua opinião diferente, Deus tem dado graça. Ele tem escutado muita gente, tem nos ajudado em oração, tem sentado para conversar e perguntado a nossa opinião, porque eles são muito mais experientes no Ministério da Família do que a gente, mas eles têm perguntado a nossa opinião. E para a honra e glória do Senhor, a gente entra em um consenso e Deus vai trabalhando nas nossas vidas. Então, eu louvo a Deus pela vida deles dois, por essa bênção que Deus tem colocado. O nosso pastor, como o Anderson já falou, né, que tem confiado também, é o Senhor nas nossas vidas, gente. Não somos nós. Mas eu glorifico a Deus por tudo isso. E eu acredito que Deus vai dando nas nossas vidas um sentimento de mãe. Eu sou a mais velha, né, dos meus irmãos. E eu já tenho isso um pouco de cuidar. E é isso que Deus tem colocado. Eu vejo os casais, eu vejo a necessidade da igreja. Eu já fico com o olhinho brilhando assim para tentar ajudar, tentar abraçar da minha forma. Não como por eu ter alguma coisa, mas pelo amor de Cristo que tem sido derramado sobre as nossas vidas. E nós já amamos esse ministério demais. Foi só um aninho, mas o amor já está aqui transbordando. E nesse ano nós aprendemos muitas coisas no departamento da família, né, nos cultos da família, em relação à família. Eu quis até juntar um pouquinho dos temas aqui para poder a gente chegar no último, que hoje é o último culto da família. Então eu juntei aqui um pouquinho dos temas e nesse ano nós aprendemos sobre a família restauradas, sobre os planos de Deus sobre a família, sobre a confiança no Senhor, no aniversário do MIFADEF, sobre a comunicação dentro do lar, sobre caminhar juntos, sobre a dependência do Senhor, sobre a adoração em família. Um outro tema foi convertendo o coração dos filhos aos pais. E todos esses temas, eu e o Anderson, nós estivemos orando e disse assim: Senhor, o que o Senhor tem para entregar nesse último culto? O que o Senhor tem para falar conosco nesse último culto? Porque eu creio que esse ano inteiro a gente já aprendeu muito, mas o Senhor, Ele quer falar ainda mais nos nossos corações. E esse tema que Deus tem colocado na vida do Anderson foi vivendo em harmonia com Deus, com a família e com os outros. Eu creio que o Anderson tem uma outra referência, né, um outro exemplo, mas eu disse: Senhor, esse é o tema. Agora, usa a minha vida, fala o que o Senhor quer falar e mostra o que é que o Senhor quer falar através de mim. Eu até tentei fugir um pouquinho, mas o Anderson disse que eu ia falar um pouco, então, eis-me aqui, né? Tem que obedecer. E Deus falou comigo no Salmo 51. Salmo 51, versículo 10, do 11 ao 12. Esse versículo é bem conhecido da igreja porque foi um versículo da conferência de jovens. Eu acredito que todos vocês sabem bem e ouviram vários dias aqui sobre esse tema. Aí eu disse: Senhor, mas isso novamente? É isso mesmo que o Senhor quer falar? Mas o Senhor confirmou, o Senhor foi confirmando. É isso que eu quero falar para a igreja. Eu quero continuar falando sobre um coração puro, um coração que renova em mim um espírito reto, um coração inabalável. O Senhor continua falando sobre isso para as nossas vidas, que Ele deseja um coração puro, inabalável. E no versículo 11, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. O que Deus quer falar conosco nessa noite é o nosso coração. O que Ele deseja nessa noite é o seu coração. Entendo como é que Davi estava querendo clamar aqui nesse versículo. Davi estava ali num momento de grande dificuldade. Esse versículo, esse capítulo 51, é um clamor de Davi por misericórdia, por perdão e por purificação. Davi estava num momento de guerra, de batalha dentro da sua casa. Batalhas estavam acontecendo fora e ele não estava lá, mas dentro de casa ele estava sofrendo batalhas. E eu acredito que o inimigo, né, nesses últimos tempos, ele tem feito isso. Ele tem batalhado para destruir as casas, as famílias. Porque ele sabe que quando ele mexe na base, todo o resto desestrutura.
dentro da igreja, com os amigos, com os familiares. E Davi estava passando por isso nesse momento. Ele estava clamando ao Senhor por essa misericórdia, por esse perdão e por essa purificação. Esse salmo, ele quer mostrar para a gente que quando nós entregamos o nosso coração, o arrependimento das nossas vidas, esse arrependimento genuíno, Deus, Ele faz a obra dEle. Como o louvor que o irmão cantou, Me Refaz. Ele quer transformar as nossas vidas. Você pode até ter muito tempo na igreja, assim como eu, que nasci aqui, né? Desde pequenininha, minha mãe já trouxe para cá. Então, assim, já nasci na igreja. Mas Deus, Ele quer continuar restaurando e transformando as nossas vidas. Não é porque nós conhecemos a palavra, ou porque nós temos 20, 30 anos, não é isso. Ele quer continuar trabalhando nas nossas vidas até a sua volta. Aleluia. Ele quer trabalhar no nosso coração até a sua volta, porque não existe perfeição. Nós somos falhos, nós temos as nossas batalhas, nossas dificuldades, mas Deus, Ele quer restaurar isso. E nesse momento que Davi estava lá, clamando ao Senhor, para ele chegar neste clamor, para ele pedir essa harmonia de volta para o lado dele, ele teve que ser confrontado. Ele foi confrontado. E essa história do Salmo 51, ela se junta com a história do adultério de Davi, que é só um minutinho. Em 2 Reis, Samuel 11, capítulo 11 e capítulo 12. Essa história aqui desse clamor, ela volta lá para 2 Samuel, para a gente entender esse contexto que Davi estava. Davi estava ali clamando, pedindo a Deus, porque Natã foi confrontar Davi. Teve alguém na sua vida que confrontou e chegou para falar a verdade para Davi. Para poder ele entender que ele precisava se arrepender, que ele precisava ser transformado, para ele receber a cura, para ele receber de volta a harmonia dentro do lar dele, para ele receber de volta o perdão. Então, Natã confrontou a vida de Davi. Deus usou a vida de Natã como profeta. E que Deus, na hora que eu li isso aqui, Deus falou assim comigo: que nós possamos nos levantar na vida dos nossos amigos, como Natã se levantou na vida de Davi. Se você pode pedir a Deus: Senhor, que eu possa me levantar como Natã na vida de alguém, ou então levanta Natãs para me ajudar. Que você possa ser um Natã na vida de alguém, para poder ajudar, para poder confrontar, para perguntar o que ele está passando, a dificuldade, porque nós não vencemos sozinhos. Ninguém vence uma batalha sozinho. Em primeiro lugar, o Senhor nas nossas vidas, e depois os nossos irmãos, o meu esposo, para você que é casado, os nossos amigos. E Deus, Ele faz isso, Ele levanta pessoas para que a gente não sofra, para que a gente não continue naquela guerra. Ele levanta pessoas, pode ser a palavra de Deus, pode ser amigos, mas Deus não deixa a gente abandonado nunca, nunca. Então Davi, naquele momento, ele estava ali num pecado grande que ele tinha cometido, vários pecados. Davi estava ali, não estava em batalha, ele estava em casa. E quando ele viu aquela mulher, lá em 2 Samuel, capítulo 11 e o capítulo 12, conta a história toda. Eu não vou contar para poder passar aqui para o Anderson. Mas nessa história toda, Davi estava lá, olhando aquela mulher. Ele cobiçou aquela mulher, ele adulterou com aquela mulher. E ele preparou a morte do seu esposo, do seu amigo, do seu servo Urias. Então Davi, naquele momento, ele era o sacerdote do lar. Ele estava o quê? Ele estava displicente. Davi ali, ele deu uma brecha para quê? Para que o pecado entrasse na casa dele. E isso aqui é só o início, porque a história de 2 Samuel é bem grande e nós vamos vendo o decorrer do processo na vida de Davi. Davi, ele começou, adulterou. Depois ele teve que matar um pecado, vai chamando outro. Depois ele teve que matar o seu servo Urias, para esconder o pecado. Mas lá em 2 Samuel 11, 24, Natã fala assim, Natã foi lá com ele. Não, a morte do servo Urias. Então os flecheiros atiraram contra os seus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu.
Então assim, um pecado, um abismo, ele vai chamando um outro abismo. Se você não se posicionar, uma coisa vai chamando a outra. Mas eu tenho uma notícia muito boa para trazer para você nessa noite. Nenhum pecado é grande demais para Deus perdoar. Deus pergunta para você nessa noite: qual é a dificuldade que você está passando? Qual é o pecado que você cometeu, sei lá no passado, um tempo atrás? Deixa eu te falar, Ele apaga tudo. A misericórdia e graça do Senhor é muito grande. E não tem pecado, não tem problema que Deus não possa resolver. Mas Ele precisa de um coração sincero. Ele precisa de um coração puro. Ele precisa de um coração inabalável. Davi, ele se arrependeu genuinamente. Ele só recebeu a cura e a harmonia porque ele se arrependeu genuinamente. Nos Salmos 51, versículo 3 e 4. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente pequei, e fiz o que os teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Davi reconheceu o que ele tinha feito. Davi sabia dos seus pecados. No versículo 3 ele fala: eu sei as minhas transgressões. Então nós precisamos confessar os nossos pecados. Nós precisamos compartilhar com quem Deus direcionar. Não é assim também, né? Com quem Deus direcionar. Mas nós precisamos resolver os problemas das nossas vidas. Porque senão vai ficando como as dracmas. Vão ficando escondidas. Elas vão ficando, você perde uma, você perde a outra. E aí vai chegar na 10ª e aí você perdeu sua casa toda. E aí você perdeu seu pai. Você que não é casado, você perdeu sua mãe. Então nós precisamos nos posicionar. Porque essa transformação, ela só é possível quando nós reconhecemos a necessidade de mudar. E esse ambiente, quem vai trazer para a sua casa é você. Você chegou aqui até aqui essa noite para entender que Deus tem um chamado, é com a sua vida. Ele não tem chamado, é o meu pai, que dá muito trabalho. É que o meu pai é uma pessoa que não é exemplo para mim. Não é que o meu marido... É o meu marido que dá trabalho, é o meu marido que... Não. Davi falou assim, ó: cria em mim um coração puro e inabalável. Não é para você orar assim: Senhor, muda ele. Não, Senhor, muda a gente. Muda eu. Porque esse ambiente, quem vai trazer para sua casa, ambiente de perdão, ambiente de cura, ambiente de transformação, de harmonia, é você. Talvez você não tenha uma pessoa para ter uma referência. Eu falo assim porque a minha mãe, no meu caso, é minha referência. Porque foi ela que se posicionou lá atrás para hoje eu ser um fruto, para hoje eu estar aqui. Alguém precisa se posicionar. Alguém precisa tomar a decisão e pagar o preço. Pela sua família, pela sua casa, pelo seu pai, pela sua irmã, pelo seu filho. Alguém precisa pagar o preço. Na vida do Anderson, o Anderson teve que tomar posição para poder um dia ele ganhar a família dele. Então eu estou aqui nessa noite para compartilhar isso. Você precisa se posicionar. Você precisa dizer: Senhor, eis-me aqui, meu coração é teu. Abre a porta do teu coração nessa noite, para que o Senhor possa transformar, para que o Senhor possa colocar pureza, a pureza como das crianças. Aquela pureza, como os meus filhos falam. Eles dizem assim, às vezes estão sentados, eu leio a palavra, eles dizem assim: mamãe, não entendi nada que você leu. Eu digo: oh, Jesus, como é tão lindo, né? A criança, a pureza da criança. E Deus quer esse coração puro como o da criança. Mas Ele não quer a imaturidade da criança. Porque a criança, ela é imatura. Ela não sabe o certo e o errado. Mas você já escutou a palavra, você já teve oportunidades. Então abraça essa oportunidade. Deus está te levantando, filho. Deus está te levantando como exemplo e referência dentro do teu lar. Se você não tem, não é justificativa. Senhor, eu não tenho um pai, uma mãe como referência. Não justifica. Ele está te dando a oportunidade hoje. Se posiciona. Diz: Senhor, eu quero fazer a diferença. Eu quero trazer harmonia para o meu lar. Eu quero trazer essa paz. Eu quero trazer esse amor através de ti. Me usa dentro do meu lar.
Me usa para o meu esposo. Seu esposo não conhece a palavra, ele vai conhecer através de você. Seu pai não conhece, ele vai conhecer através de você. E vocês podem ser usados na casa de vocês. E eu creio que nós precisamos dessa referência, né? Porque a criança, ela quer ver o palpável, ela quer ver o que ela toca. E eu creio que nós somos, o Espírito Santo mora nas nossas vidas para poder ele agir através de nós. Se nós não nos posicionarmos, o Espírito Santo ele vai usar uma outra pessoa. Então ele está dizendo assim, ó: quem tem esse coração aberto para mim nessa noite? Quem deseja que eu faça morada e faça tudo através da sua vida? Porque na palavra dele ele diz que nós faremos obras ainda maiores do que a que ele fez. Nós faremos o que ele quiser que a gente faça, porque Jesus deixou esse mandamento para a gente. Ele, quando estava indo, ele falou para os discípulos: vocês farão muito maiores do que eu faço, mas só vai fazer se você abrir o coração. Nosso Deus é educado, né? Nosso Deus é lindo. Ele só faz se você abrir o coração. E para finalizar aqui, o último exemplo é Josafá, lá em 2 Reis 3,14. Josafá, ele se posicionou. Ele teve uma posição de obediência. Ele teve uma posição de servir ao Senhor. Ali existiam mais 3 reis que foram até o profeta Eliseu. Está ali, ó. Então, disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Josafá se posicionou no meio daqueles reis que não quiseram obedecer ao Senhor, que tiveram coração rebelde, que tiveram coração que não quiseram ouvir ao Senhor. Então Josafá é um exemplo para nós. Ele se posicionou e por causa de Josafá, Deus ouviu o clamor, abençoou e entregou a vitória contra os moabitas. Se você se posicionar, as bênçãos ela vai respingar ao redor. Possa ser que alguém ali não esteja nem merecendo, mas quando nós nos posicionamos, a gente arrasta quem está do lado. Porque nós não podemos ser abençoados, nós não podemos contemplar esse amor sozinhos. Nós necessitamos compartilhar. Davi fala no Salmo 51:13. Ele precisava compartilhar isso. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Se você recebeu essa bênção, se você foi curado, se você foi transformado, se você tem essa alegria do Senhor, você necessita compartilhar com alguém. Davi, quando ele entendeu, ele foi lá ensinar os transgressores. Aí a gente passa a ensinar. Essa harmonia começa aqui dentro, ela transborda na nossa casa e só depois ela vai para fora. Não tem como ser diferente. Esse processo precisa ser assim. Vivendo em harmonia com Deus, é aqui dentro. Depois nós vamos viver em harmonia onde? Aqui. Aí eu posso casar. Aí eu posso ser feliz, porque eu já sou completa. Eu já tenho tudo. E aí nós vamos os dois juntos, caminhar juntos. E só depois vai ser o reflexo aqui dentro, ó. Aqui dentro. E o crescimento, quem dá é o Senhor. Mas nós precisamos plantar. Ele precisa de alguém que plante. Nós precisamos plantar. Porque os frutos, quem dá é Deus. E é Deus que se responsabiliza, amém? Glória. E que nessa noite você possa se posicionar como Davi se posicionou. Clame ao Senhor. Possa ser que você não tenha, até hoje, não tenha tido oportunidade de se derramar na presença do Senhor. Mas nessa noite você está tendo a oportunidade. E eu não sei se é a última. Deus é que sabe. Mas você está tendo a oportunidade de fazer a diferença no seu lar. De fazer a diferença nessa casa. Então entregue o seu coração nessa noite para o Senhor. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Fica aqui do meu ladinho, viu? Não sai não. Meus irmãos, é uma bênção, né? Eu e a Marissa, sempre que vamos buscar o Senhor, nós sempre colocamos diante do Senhor para que o Senhor venha falar aos nossos corações, né? Porque na verdade nós caminhamos juntos com o Senhor, né? Então, só para reforçar aquilo que Deus falou no coração da Marissa, e a gente entende que o Espírito de Deus é quem conduz as nossas coisas, todas as coisas em nossas vidas. Deus me fez uma reflexão, né? Quando eu fui comentar com ela.
E Deus perguntou: como podemos viver em harmonia se nós vivemos em guerras? Muitas das vezes nós queremos a harmonia dentro da nossa casa, queremos a harmonia junto com os nossos irmãos, queremos a harmonia com os nossos relacionamentos, mas nós vivemos guerra dentro dos nossos corações, dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito. Como contemplaremos essa harmonia na qual Deus quer deixar para cada um de nós? E Deus me deu um texto lá em Tiago, que fala o seguinte, Tiago 4:1: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? E Deus me deu essa palavra e eu fiquei: Senhor, o que é que o Senhor quer falar com isso? O que é que o Senhor quer passar para a tua igreja? O que é que o Senhor quer que a tua igreja faça? O que é que tu quer que a tua igreja reflita a respeito desse texto? E Deus me levou lá para o livro de 2 Reis, capítulo 5, a respeito da história de Naamã. Meus irmãos, eu confesso para você, desde que eu recebi o convite, Ivan, essa palavra não sai no meu coração. Marissa sabe, eu ficava todos os dias lendo, tentando entender o que é que Deus queria falar. Muitos de vocês sabem a história de Naamã. Naamã era um homem reconhecido para os outros, mas dentro da sua casa ele era leproso. Ele, para os outros, ele era reconhecido. E quantos de nós, irmãos, nós somos reconhecidos aí fora, nós temos sucesso na nossa vida secular, nós até para as pessoas nos reconhecem como alguma coisa, como há algum tempo também, Deus falou ao meu coração: antes você foi reconhecido muito tempo na época que jogava futebol, mas a palavra que Deus quer trazer nessa noite, meu irmão, nada se compara você ser reconhecido fora e você ser leproso dentro da sua casa, você ter atitudes que Deus não se agrada. Não adianta, meus irmãos, nós vivermos uma vida aqui no altar de Deus, para os irmãos, sendo que Deus conhece o interior do nosso coração. Deus conhece como você se comporta dentro da sua casa. Deus conhece os teus pensamentos. A palavra de Deus fala que Deus esquadrinha os nossos pensamentos, esquadrinha o nosso coração. A palavra nem chegou à nossa boca, o Senhor já conhece. Deus sonda, meus irmãos, o nosso coração. E Deus te trouxe nessa noite para que você se atente a isso. Não se engane. Não se engane. Não adianta ser bom para os outros, mas dentro do nosso coração a gente está cheio de sentimentos ruins que nos afastam da presença de Deus. E a pergunta que eu faço nessa noite: o que é que nós estamos alimentando? Quais as guerras que nós estamos lutando dentro da nossa casa? Será que você quer guerrear para que as coisas sejam ao seu favor, como Josafá, como Naamã foi? Gostaria de ler o texto para que fique mais fácil para eu explanar algumas coisas que aconteceu com Naamã. O tempo já é curto, mas eu prometo que serei rápido. 2 Reis 5, capítulo do 1 ao 14. Capítulo 5, verso 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Meus irmãos, é triste, né? Você ser reconhecido fora e dentro da sua casa você passar por adversidades. Mas Deus te trouxe essa noite aqui não para te julgar, porque você tem alguma situação que você não conseguiu vencer pelas suas forças. Deus te trouxe aqui porque Ele tem cura para a tua alma. Assim como Deus curou Naamã, Deus tem cura para a tua alma, tem cura para a tua casa. Tem libertação para aquilo que te aflige dentro da tua alma, dentro do teu coração.
Deus conhece, meus irmãos, o nosso coração. Deus conhece o mais profundo do nosso coração. E nós não precisamos ser tão bons em interpretação de texto para ver o que Naamã tinha era o orgulho. Porque muitas das vezes Deus nos dá situações, nos dá coisas, e a gente acha pela nossa força, pela força do nosso braço, pelas nossas razões, pelo aquilo que a gente pensa, nós temos o direito de questionar coisas até diante de Deus. E quando vamos lendo mais à frente, lá no versículo 10 não, vamos ler aqui a partir do 8. E sucedeu, porém, a partir do verso 4. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou à sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas. E sucedeu, a partir do verso 6, e sucedeu que o rei de Israel, lendo a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e vivificar, para que este envie a mim, para restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede, que busca ocasião para mim. Naquela época, o rei Ciro era um rei que subjugava os outros exércitos. Era um rei que tinha dado muitas vitórias a partir de Naamã. Naamã era um general que ele lutava e Deus dava vitória a ele. E eu creio que essas vitórias que Deus dava a Naamã, isso foi gerando o orgulho dentro do coração dele. E como eu falei anteriormente, Deus não queria somente abençoar Naamã fora, mas Deus queria curar Naamã dentro da sua casa. E Deus usou, meus irmãos, essa menina na qual ele foi batalhar numa guerra, e ele pegou essa menina e trouxe para dentro da sua casa. E é interessante, né, esses personagens que às vezes não tem nem o nome, mas Deus coloca esses personagens para mostrar que Deus é Deus. Deus usa as coisas improváveis para trazer salvação e cura dentro da tua casa. Naamã achava que essa menina ia ajudar a sua mãe, a sua esposa dentro de casa. Ela foi levada como escrava para dentro da casa de Naamã. E quantos de nós sabemos que quem realmente nos conhece é quem está dentro da nossa casa? Nós podemos ser que nem Naamã, bons para os outros de fora, mas verdadeiramente quem nos conhece é quem está dentro da nossa casa. E Deus usou essa menina para dizer: se Naamã quisesse, Deus podia curar, porque havia Deus em Israel. Havia um profeta em Israel que poderia curá-lo. E assim Naamã fez. Assim Naamã foi atrás de Eliseu. O rei da Síria, ele passou uma carta para o rei de Israel, como foi lido aqui, e ele foi. Mas olha, meus irmãos, para você entender as coisas que nos afastam de Deus, às vezes as bênçãos estão tão próximas de nós, e por conta do nosso eu, das coisas que nós achamos que é certa, nós deixamos de receber aquilo que Deus tem. E no versículo 10 ele fala assim: então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornarás e ficará purificado. No versículo 11 ele fala assim: porém Naamã muito se indignou e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, possear em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. E aqui, meus irmãos, vem mais uma lição que Deus traz para nós. Cuidado com as suas
indignações. Cuidado com aquilo que Deus fala para você fazer. Às vezes são coisas tão simples para nós fazermos. E porque as coisas não são do jeito que a gente quer, nós perdemos a chance de ser limpo, de ser purificado. Perdemos a chance de ser libertos pelo Senhor, de ver a transformação dentro da nossa casa. A lepra de Naamã, meus irmãos, era o orgulho, podemos ver aqui. Ele achava que o profeta Eliseu viria até ele com um tapete vermelho, dizendo, impondo as mãos sobre eles e ele ficaria curado. Mas Deus sabe como curar os nossos corações. Deus sabe tratar o mais íntimo do nosso coração. E Deus não queria somente deixar Naamã como um general que ganhava batalhas lá fora. Deus queria que Naamã ganhasse as vitórias dentro da sua casa, dentro do seu eu, dentro do seu interior. Porque verdadeiramente são essas guerras que nos afastam do Senhor. Deus seja louvado nessa noite. Não adianta, meus irmãos, não adianta nós querermos as coisas do nosso jeito. Ivan, vou só se estender um pouquinho, viu? Essa aqui é a compreensão. E o que foi que o profeta falou? Vai lá no Rio Jordão. Todos sabem que o Rio Jordão é o quê? É um rio sujo, né? E para um general, uma pessoa que tinha ali toda uma influência no país, como é que esse homem ia mergulhar no Rio Jordão 7 vezes? E aqui vem mais uma reflexão do que Deus quer falar para nós nessa noite. Muitas das vezes, não é que Deus quer nos envergonhar, meus irmãos, para que nós venhamos, de alguma forma, ser exposto. Mas, infelizmente, por nossa dureza do nosso coração, dureza do nosso espírito, dureza da nossa alma, a nossa lepra, muitas das vezes, tem que ser exposta. Você acha que para Deus não seria fácil? Ele poderia mandar Naamã mergulhar nos rios da Síria, que era muito mais limpo. Mas Naamã precisava quebrar o orgulho dele. Precisava quebrar aquilo que afastava de ele viver verdadeiramente aquilo que Deus tinha para a vida dele. Uma cura genuína. Quanto de nós, irmãos, passamos por lutas, por situações, e muitas das vezes a gente vence uma batalha ali, aí daqui a pouco a pessoa cai no mesmo problema, porque verdadeiramente não fomos limpos daquilo que verdadeiramente precisávamos ser. Muitas das vezes nós alimentamos sentimento dentro da nossa família, dentro da nossa casa, junto dos nossos irmãos, dentro da igreja, que não nos fazem avançar, que não nos fazem viver verdadeiramente o propósito que Deus tem para cada um de nós. E Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus tem cura para a nossa alma. Deus tem algo tremendo. Deus tem algo maravilhoso para mim e para você. E no versículo 13, fala assim: então chegaram-se a ele os seus servos e eles lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Muitas das vezes a gente fica indignado, né, com coisas que às vezes parece tão óbvio em nossas vidas, porque não sai do meu jeito. Eu tiro pelo relacionamento que nós temos em casa, né, eu com a Maressa, com meus filhos. Às vezes situações acontecem que você está em casa, um momento, a criança faz alguma coisa e só pelo teu orgulho vou dizer assim, não, vou sair daqui porque eu quero que ele saiba que eu estou com alguma insatisfação. E isso vai gerando situações, como a Maressa falou, que nos afastam daquilo que Deus quer para fazer em nossas vidas. Amém? Deus seja louvado, meus irmãos.
E foi assim, o rei de Israel mandou essa carta para Naamã. E essa carta, meus irmãos, traduz também a perspectiva que Naamã tinha a respeito de um Deus que poderia salvar, um Deus que poderia curar. A primeiro instante, o rei de Israel, ele falou: porventura sou eu para curar? Esse rei da Síria, ele quer me colocar em alguma situação de desconforto. Mas o que foi que o profeta Eliseu falou? O profeta Eliseu escutou, ele falou: deixa que ele venha até mim, porque ele verá que há Deus em Israel, que há um Deus poderoso que pode me livrar das minhas guerras, das minhas lutas existenciais dentro do meu coração, e que nada e ninguém vai impedir aquilo que Deus tem para fazer na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha casa, na vida da igreja do Senhor. Meus irmãos, Deus tem me incomodado a respeito disso muito tempo. E a Marissa é prova disso, que ela caminha comigo. Não há mais tempo, meus irmãos, para a gente viver em lutas que não nos impulsiona para o Senhor. Tem guerras que não precisamos lutar, meus irmãos. Tem guerras que nós só atraímos para o quê? Para trazer destruição para a nossa casa. A própria palavra de Deus fala em Tiago: de onde vêm as nossas pelejas? De onde vêm as nossas guerras? São de coisas que nós criamos, coisas que às vezes nós colocamos até a culpa em Deus ou nas outras pessoas. Mas na verdade Deus quer falar, meus irmãos. Deus quer curar o nosso interior. Deus quer curar a nossa alma. Deus quer curar as famílias que estão passando por situações. Deus quer curar. Deus conhece como está a tua casa. Deus sabe no íntimo como está o teu coração. Deus sabe como tu tem clamado ao Senhor. Deus sabe tudo aquilo que tu precisa, mas tu precisa se desprender daquilo que não faz tu alcançar a tua cura, a tua limpeza da tua alma, do teu espírito. Deus não te chamou, meu irmão, para que você vivesse uma vida de lutas interiores, lutas dentro da tua casa. Deus tem vida e vida em abundância para cada um de nós. Deus quer curar você para que você venha curar outras pessoas. Deus quer tratar a tua casa porque Ele quer usar esse teu testemunho para que pessoas venham ser curadas através desse testemunho. Quantas vezes, Senhor, nós somos insensatos em nossos corações, achando que a nossa maneira, o nosso eu é o que vale, mas na verdade é a tua palavra, é aquilo que o Senhor nos manda fazer, Pai. Ser humilde de coração, aprender de Ti, Deus. Quão difícil, Pai, é lutar contra a nossa carne. Quão difícil é lutar contra aquilo que as pessoas às vezes não veem. Quantas vezes, Senhor, quantas vezes quando nós paramos, colocamos a cabeça no nosso travesseiro, o Senhor nos mostra, Deus, o quão leprosos estamos. Quantas coisas precisam ser tiradas de dentro de nós. Quantas coisas precisam ser arrancadas de dentro do nosso coração. Quantas coisas, Senhor. Quantas coisas, Senhor. Não adianta, Senhor, ser referência, Pai, para os outros aí fora. É como a tua palavra diz: o que adianta, Senhor, ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma, a nossa salvação? Oh Deus, o Senhor tem cura para nossas vidas. O Senhor tem cura, Deus, para nossas famílias. O Senhor tem cura para a tua igreja.
Meus irmãos, fiquem de pé, eu já vou concluir. Deus seja louvado, Senhor. Deus, nós te adoramos nessa noite, na beleza da tua santidade. Oh, Deus, vem tratar, Pai, as nossas feridas, Deus. Aquilo que tem nos afastado, Pai, de ti, Deus. Quantas das vezes, Pai, nós pecamos, falhamos, e muitas das vezes não reconhecemos, Deus. Oh, Deus, nos dá, Pai, cria em nós, Pai, um coração puro, Deus, inabalável. Que possamos se apresentar, Pai, diante do Senhor, Pai. Se apresentar diante do Senhor com um coração como Davi tinha, Pai. Segundo o teu coração, Deus. Não deixe que a gente viva, Senhor, se enganando, Deus, com os nossos sentimentos, com as nossas razões, achando que as coisas são todas do nosso jeito. Oh, Deus, porque se nós permanecermos assim, Senhor, nós não alcançaremos, Pai, a cura, a limpeza total, Pai, que o Senhor quer fazer, Pai, em nossos corações, para que nós possamos, Pai, viver em harmonia, Deus, na nossa casa, na nossa família, nos nossos relacionamentos. Oh, Deus, nós te adoramos nessa noite. Oh, Deus, nós queremos te bendizer, Pai, pela tua palavra. Queremos bendizer por cada vida que aqui está, Senhor. Se porventura tem alguma pessoa que precisa dessa cura, precisa dessa transformação no interior, tem lutado tanto tempo, com tantos problemas dentro da sua casa, dentro da sua família, que reconhece que precisa ser limpo, que precisa ser transformado. Eu te faço um convite nessa noite, meu irmão. Vem aqui à frente, que nós estaremos orando por você. Nós estaremos orando para que o Senhor faça a obra perfeita no teu coração e você viva a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. Oh, Deus, nós te adoramos nessa noite. Nós te adoramos, Deus, porque Tu és um Deus maravilhoso, Deus. Obrigado porque a Tua palavra, Deus, não volta vazia, Deus. Obrigado porque o Senhor, Pai, tem prazer, Pai, em caminhar conosco. Não deixe, Pai, que nada e ninguém, Pai, nos afaste, Pai, da Tua presença, Deus. Não retira de nós, Pai, o Teu Espírito, Deus. Não tira de nós, Pai, a Tua presença, Deus. Nos transforma a cada dia, Pai, para que possamos, Pai, em nome de Jesus, ser bênção, Pai, para as pessoas que estão à nossa volta. Eu te agradeço, meu Senhor, por essa rica oportunidade. Que Teu nome seja exaltado e engrandecido, em nome de Jesus. Amém.